Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim de Oliveira, do Departamento de Química Orgânica da URGS. Estou aqui para abrir uma nova série no canal do professor Rolim, que trata de 20 anos de reestruturação de carreiras, 20 anos de carreiras docentes nas carreiras do Magistério Federal. Essa série de vídeos tem o apoio da ADURG Sindical, a quem eu agradeço. Se a gente pensa numa linha do tempo nesses últimos 20 anos, que começa em 2006 e vem até agora, nós podemos imaginar inicialmente, na primeira etapa, o que acontecia antes de 2006, o que acontecia antes da fundação do Proifes Federação, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2004. Nós tínhamos, na realidade, duas carreiras muito diferentes. A carreira do magistério superior e a carreira do magistério de primeiro e segundo graus eram completamente diferentes, tanto em estrutura quanto em remuneração. A valorização dos professores do primeiro e segundo graus era muito menor. E eu falo de professores federais. O salário era mais de 20% menor para esses professores do que para aqueles das universidades. Mas mesmo na universidade tínhamos grandes disparidades. Os professores aposentados não tinham paridade com os professores da ativa, porque em 1998 se criou a gratificação de desempenho, a gratificação de estímulo à docência, no caso do magistério superior, a gratificação de incentivo à docência, no caso dos magistérios de primeiro e segundo graus. A carreira era muito curta. O professor já entrava, por exemplo, com doutorado, 8 anos depois ele chegava em adjunto 4 e não podia mais progredir, porque a chegada à classe de professor titular só se dá por concurso. Mas o pior é que esse concurso só era aberto a 10% dos professores no máximo. Portanto, a grande maioria dos professores encerrava sua carreira após 8 anos apenas. Além disso, a carreira era completamente desestruturada. Nós tínhamos salário baixo, um vencimento básico que era muito pequeno porque havia uma série de gratificações, como a JET que eu já falei, a GAI, que era a gratificação de atividade executiva, uma gratificação fixa, complementação de salário mínimo, porque nós ficamos tanto tempo sem reajuste salarial naquele período que precedeu, 2006, que os vencimentos básicos eram inferiores ao salário mínimo, além de outras rubricas como vantagens pessoais nominalmente identificadas. Portanto, uma situação de completa desestruturação do PUCRICE, lá de 1987, fazia com que, na realidade, os professores fossem muito pouco valorizados, a carreira fosse muito curta e não houvesse nenhum incentivo à progressão. O que acontece em 2006 exatamente? Aqui começam, na realidade, as mudanças da carreira que nós vamos ver até o ano que nós estamos vivendo hoje. Mas em 2006 acontece a criação das classes de professor associado no magistério superior e de professor especial na carreira do magistério de primeiro e segundo graus. Também acontece naquele ano aumento nos incentivos à titulação. E vejam que isso tudo acontece ainda sem um estabelecimento de uma mesa de negociação efetiva. Foi uma proposta que foi concedida pelo governo após muita discussão com os professores, insatisfeitos com a liderança que tinha sindical à época, e buscaram alguma forma de valorização salarial, e isso se deu com a criação dessas classes. O problema é que também os aposentados ficaram de fora desse processo. Chegado então o momento onde se começa a fazer efetivamente a negociação da reestruturação das carreiras, e o período que vai de 2006 a 2012 é um período de transição para a criação das atuais carreiras docentes. O primeiro passo que acontece é quando o Proifes Federação efetivamente passa a participar das mesas de negociação no ano de 2007. Essa primeira mesa de negociação foi bastante proveitosa, e ao final do ano de 2007 se assina um termo de acordo no qual a primeira conquista importante do Proifes Federação nessa série que estamos falando foi a reconquista da paridade entre ativos e aposentados, com a transformação da gratificação de estímulo à docência em uma gratificação fixa. Aqui é importante citar que a carreira do Magistério Federal foi a única carreira do Poder Executivo, graças à ação do Prois Federação, que extinguiu a gratificação por desempenho. Nós conseguimos convencer o governo na época de que a nossa carreira tem uma avaliação de mérito bastante efetiva
e, portanto, não havia necessidade, muito menos era estimulante para os professores que se tivesse uma gratificação de desempenho, que na prática não era uma gratificação de desempenho, era apenas uma forma de discriminar os aposentados. Então, efetivamente, se tem aqui uma real reestruturação da carreira com a transformação das gratificações de desempenho em gratificações fixas. Também nesse mesmo processo, e vejam que aqui vai se observando a transição para um novo modelo de carreira reestruturado, que se incorporam todos os penduricalhos que haviam no contra-cheque, que não faziam parte da carreira efetivamente, como a GAI, a CSM e a VPNI. E também nesse ano, em 2007, não se criou a carreira do EBTT, porque a ANDI se recusou a assinar o acordo e o Sinasef também não quis assinar o acordo para o Magistério Superior. Então se fez apenas um compromisso para a criação do EBTT no ano seguinte, em 2008. O acordo de 2008 finalmente cria a carreira do EBTT. A questão é que isso só foi possível graças a uma nova renegociação do acordo anterior feita pelo Prois Federação, que viabilizou a possibilidade da criação do EBTT, posto que com o fim da CPMF no final do ano anterior, o governo alegava que não havia recursos orçamentários e financeiros para a criação da carreira do EBTT. O PROIFES, propositivamente, como sempre agiu, propôs a transformação da nova gratificação fixa criada no ano anterior em gratificação temporária do Magistério Superior. Com isso, teve um fôlego orçamentário naquele ano de 2008 e depois se repôs esse orçamento nos anos seguintes. Então, não se consegue, na realidade, na prática, estabelecer a criação da carreira do EBTT no dia 20 de março de 2008. E esse acordo foi muito importante para os professores, porque trouxe uma carreira do magistério, outrora primeiro e segundo graus, agora equiparada à carreira do magistério superior. O Sinasef depois assina esse acordo sem nenhuma condição, ratifica o acordo em abril daquele mesmo ano. Também nesse pacote se consegue aumentos reais de salários nos anos que vêm a seguir, 2008, 2009 e 2010. E isso foi muito importante para a continuidade do processo de negociação. Em 2011, se faz um novo acordo, ao final daquele acordo anterior firmado lá em 2007, 2008, com o fim das gratificações. Finalmente se acabam as gratificações do contra-cheque. Nós conseguimos transformar agora um contra-cheque que tem apenas duas rubricas: retribuição da titulação e vencimento básico. Esse acordo também foi assinado pela Andes, que se deu conta que ficar fora do processo negocial era politicamente muito complicado, então acaba assinando um acordo que trouxe talvez a menor retribuição salarial, houve apenas um reajuste de 4% linear naquele ano, mas o importante mesmo é o fim das gratificações que nós tínhamos no contra-cheque. Passamos a ter apenas agora RT e VB. E por que o RT separado do VB? Porque nós entendemos que carreira ela é expressa pela posição das pessoas ao longo do tempo, ou seja, o seu vencimento básico, que reflete a sua posição, tanto de nível quanto de classe na carreira. Retribuição de titulação especificamente para retribuir a titulação que as pessoas têm. E nesse sentido, é mais justo que doutores e mestres, por exemplo, que estão na mesma posição na carreira, tenham um vencimento básico igual e, portanto, outras coisas que incidem sobre o vencimento básico também acontecem de uma maneira igual. Chegamos então ao momento mais importante desse processo, do início da reestruturação, que é quando se começa a reestruturação das carreiras, e isso se dá no acordo de 2012, que é o acordo no qual efetivamente se tem a criação das atuais carreiras de magistério superior e de ensino básico técnico e tecnológico. Se conquista a promoção a titular. Até então, como eu tinha falado, titular se chegava apenas por concurso público. E agora não. Agora todos os professores podem chegar à condição de titular, desde que tenham o título de doutor. Finalmente, também se chega a uma equiparação efetiva entre as duas carreiras, do magistério superior e do EBTT, com a criação do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Federal, com a Lei 12.772 de 2012. Também aqui
se começa o processo efetivo da criação da carreira que temos hoje, porque, né, extinguiu-se 4 níveis na carreira. 2 níveis da antiga classe A, 2 níveis da antiga classe B. Porque agora, com a reforma da Previdência, se chegou à conclusão que era importante que os professores pudessem chegar o mais rápido possível no topo da carreira, porque a aposentadoria daqueles que não têm mais integralidade, ela se dá pela média. Houve um aumento real nos anos de 2013, 14 e 15 e se cria também o reconhecimento de saberes e competências na carreira do EBTT. Ou seja, após esses anos todos, pode-se observar que houve um contínuo de valorização salarial e de estruturação das carreiras de volta àquilo que tínhamos lá no início dos anos 90 com o PUCRIS. E se a gente observa o efeito dos acordos firmados pelo PROIS Federação em 2007, firmado exclusivamente pelo PROIS Federação, em 2008 junto com o Senasef, em 2011 junto com a ANTES, em 2012 exclusivamente firmado pelo PROIS Federação, nós podemos observar alguns dados que são muito importantes para se compreender esse processo. Aqui nós temos o salário real, corrigido pela inflação, dos professores ativos, que viraram professores associados em 2006, e num perfil que vem desde a criação da atual moeda que nós temos, o real. Se a gente observa bem aqui, o início do processo tem uma inflexão negativa, acontece apenas diminuição salarial. Esse é o efeito do período neoliberal dos anos 90, do início do primeiro governo Lula, e que leva, na realidade, a um salário ainda muito baixo. O que acontece especificamente nesse período? O único aumento que se tem é com a GED, lá em 1998, mas um aumento que eu lembro era apenas para os ativos em grande medida. Depois, o aumento da criação da classe de associado. Houve aqui também um grande salto. Mas observe-se à direita o que acontece a partir então de 2006. Uma valorização real dos salários, onde se tem um salário hoje, em 2015, né, onde termina esse processo, bem superior ao salário de 1994. Ou seja, esse processo de acordos salariais começa a reestruturar a carreira, mas já traz uma efetiva valorização salarial naquele período. Se a gente observa os aposentados, o aumento real é menor, posto que eles não puderam ter os 100% da GED nem puderam ir para associado. Mas ainda assim, para os aposentados, se recupera integralmente aquele salário que eles tinham em 1994. E aqui a gente observa a variação do vencimento básico, e observa-se que, novamente, o vencimento básico vai diminuindo ao longo dos anos 90 e ele volta a crescer e fica no seu maior patamar em 20 anos, lá em 2015. Bom, esse é o início do processo, esse é o primeiro vídeo desse canal, então eu lhe convido a se inscrever no nosso canal do Professor Rolim, a curtir esse vídeo se você gostou, deixe um like lá, ative as notificações para receber os vídeos desse canal, e se você quiser entrar em contato conosco, aqui estão os dados. Eu te agradeço e espero você no próximo vídeo dessa série 20 anos de carreiras decentes.